Boa noite a todos. Meus irmãos, no dia 3 de outubro de 1804, reencarnava em León Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse espírito é um espírito preparado para trazer uma missão no mundo, que mais para frente a gente vai falar. Ele foi tão preparado que aos 10 anos ele foi estudar em Yverdon, que era um dos colégios mais conceituados da Europa, onde ele pegou uma grande bagagem intelectual. Estudou com Johann Henrique Pestalozzi, que é conhecido até hoje como educador. E todo esse cabedal adquirido em Yverdon, através do Hippolyte Léon Denisard Rivail, iria servir porque ele teria uma missão, que é colocar num código didático, da melhor maneira possível, informações vindas do alto. No ano de 1854, o Hippolyte tinha um grande amigo chamado Sr. Fortier. Ele convidou, o Sr. Fortier convidou o Hippolyte Léon Denisard Rivail para ir frequentar uma das sessões de mesas girantes. E ele falava que as mesas respondiam. E o Hippolyte, que era um estudioso, ele não acreditou. Ele falou, olha, para mim, enquanto não provarem que uma mesa tem cérebro e músculo, eu não vou acreditar que ela possa responder perguntas. Isso foi no ano de 1854. No ano de 1855, um outro amigo dele, chamado Sr. Carlotti, convidou-o novamente para ele ver os fenômenos das mesas girantes. Novamente, ele negou. E na França, naquela época, isso virou uma moda. Tanto que os jornais da época traziam algumas charges. Então aqui, olha, por exemplo, são charges de mesas, fazendo com que charges de mesas que falavam. Então aqui, os castigos escolares, ora, deles não faço mais caso. As mesas foram feitas para trabalhar, portanto faço trabalhar a minha. Como é possível, então você, infeliz rapaz, que mantém criminosa correspondência com a mesa de costura da Madame Charqueot? Tá? Então, nos jornais da época, existiam algumas charges sobre esse fenômeno da mesa girante. Se a gente vem aqui, ó, um senhor a quem a sua mesa serve de secretária, o que é ao mesmo tempo prático e útil. Então, através dessas charges, a gente podia perceber que isso era uma moda, que era muito forte na França. E o último convite veio através do Sr. Patier e da Madame Plané-Maison, que convidaram o Rivail, e ele foi assistir. E quando ele assistiu, ele percebeu uma coisa estranha, que realmente as mesas respondiam, mas o espírito que ele foi fazer esse trabalho era totalmente diferente. Aqui ainda mais algumas charges da época, né? E ele fala assim: nunca formulei teorias pré-concebidas, observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver a todas as dificuldades da questão. Então, quando ele entrou em contato com o fenômeno, ele começou a fazer perguntas que ele havia já trazido de todas as dúvidas de Yverdon. E ele é chamado de um codificador porque ele colocou num código didático todas essas informações. Ele ainda, percebam que eu estou falando do professor Rivail, porque Allan Kardec ele vai nascer em 1857. Porque em 1857, no dia 18 de abril, ele lança o Livro dos Espíritos. E numa reunião anterior, tinha um espírito que era muito afinizado com ele, chamado Zéfiro, que havia dito, dado a informação, que numa encarnação anterior eles eram da Gália. E eles eram sacerdotes druidas. E o nome do professor Rivail era Allan Kardec. Como o professor Rivail já tinha vários livros publicados na França, nada sobre espiritismo, mas sobre matemática, sobre a gramática e tudo mais, e a informação trazida no conteúdo dos espíritos não era dele, ele preferiu colocar o pseudônimo de Allan Kardec. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos ele é dividido em 7 partes. A introdução, que não é uma introdução ao livro, é uma introdução à doutrina, onde ele vai explicar várias coisas. Os prolegômenos. Depois vai ter o primeiro livro, que vai falar das causas primeiras ou primárias, que se vem com 4 capítulos.
Depois, do mundo espírita ou espiritual, onde são 11 capítulos. As leis morais, mais 12 capítulos. E das penas e gozos e consolações, que são mais 2 capítulos. E no final, ele vai colocar das conclusões. É o livro base da nossa doutrina, que todos nós devemos estudar. Da segunda parte, em 1861, ele lança o livro dos médiuns. Todo mundo que quer saber sobre mediunidade, quer lidar sobre mediunidade, obrigatoriamente tem que ler, porque até hoje é o melhor livro que fala sobre mediunidade que existe. Ainda assim que eu tenha conhecimento, e meus conhecimentos não são tão amplos, mas sobre mediunidade ainda eu não vi algum livro que batesse o livro dos médiuns. Depois ele vai lançar em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec disse que a vida de Jesus ela pode ser dividida em 5 partes. Os milagres que ele fez, as predições, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e a vida moral. Allan Kardec ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo apenas a vida moral, porque não tem contestação. Ele pega a parte moral e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, ele lança o livro Céu e Inferno, que vai contestar algumas teologias e na segunda parte vai trazer relatos de espíritos, da maneira que eles estão, conforme eles viveram aqui, e do último a Gênese. Eu vejo algumas pessoas dizendo Pentateuco espírita. Sinceramente, eu não concordo. Porque as pessoas acreditam, primeiro, eu já ouvi pessoas falando obras básicas, não acho nada de básico. Eu acho fundamental. Porque básico é alguma coisa que pode ser que está embaixo e vai sendo superada. Particularmente, eu não conheço nada que tenha superado as obras de Allan Kardec. E eles não são só 5, gente. Allan Kardec não lançou só 5 livros. Tanto que no livro dos médiuns, na parte dos métodos, quando ele sugere que os espíritas comecem a estudar, ele vai falar primeiro o livro que é o Espiritismo. Depois o livro dos Espíritos, ele vai falar da Revista Espírita. Então não existe Pentateuco. Pentateuco, que eu saiba, é da Bíblia. Da doutrina espírita, assim, do meu entendimento, não tem. Então, além desses livros, vai ter a Revista Espírita, que foi lançada no dia 1º de janeiro de 1858. Vai ter instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Vai ter o livro O que é o Espiritismo, que é o tema da palestra de hoje. Vai ter Viagem Espírita em 1862. Por incrível que pareça, meus irmãos, tem muita gente que nem sabe que esses livros foram Allan Kardec que lançou. O Espiritismo em sua mais simples expressão, que são livros que para o iniciante são livros fantásticos. Parece que o senhor Milton Felipe lançou uma nova tradução, não é não, Antônio? E Allan Kardec ele começa a definir o que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Kardec, no preâmbulo lá do livro que é o Espiritismo, ele fala que é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então o Espiritismo ele vai fazer o quê? Ele vai estudar as relações dos espíritos com a matéria, tirando consequências morais. O objeto de estudo da doutrina espírita somos nós, espíritos. E assim Allan Kardec define: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tá? É disso que a doutrina espírita vai se tratar. E entre esse conhecimento todo, Allan Kardec, a doutrina espírita nos apresenta alguns conceitos básicos. Por exemplo, e fundamentais. Primeiro, a existência de Deus.
Allan Kardec era um cientista, e a ciência do mundo não admitia Deus, como até hoje parece que não admite ainda. E logo quando ele teve contato com os espíritos, logo que ele percebeu que não era uma mesa que falava que sim, eram espíritos, ele percebeu que os espíritos falavam sobre Deus. Então, primeiro conceito fundamental, Deus, que a doutrina nos diz. E a doutrina espírita nos diz que Deus não é um Deus que tem sentimentos humanos. Deus não fica com raiva. Deus não é vingativo. Deus não castiga. Vocês já ouviram gente falando assim? Ah, Deus castiga? Segundo a doutrina espírita, Deus é eterno, existiu sempre. Eterno é diferente de imortal, porque eterno é que não teve começo e não vai ter fim. Imortal somos nós espíritos que tivemos um começo e a gente não morre mais. Ele é imutável. Deus criou todas as suas leis e todas essas leis vão nos levar à perfeição. Mas ele não muda. Então não existe milagre. Segundo a doutrina espírita, o milagre é o desconhecimento de uma lei que a gente ainda não conseguiu entender. Tá bom? Imaterial. Ele é imaterial porque ele criou a matéria. Se ele já existia antes da matéria, como que ele pode ser material? Tá? É único. É onipotente, ele pode tudo. E ele é soberanamente justo e bom. Mas peraí que... Aí apareceu. Tá bom? Esse é o conceito de Deus. É fácil entender Deus? Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que não. Quando Kardec começa a perguntar várias vezes sobre Deus, os Espíritos falam, olha, para de querer entender, porque vocês ainda não possuem sentido para entender o que é Deus. E é muito fácil, eu mesmo não consigo entender uma inteligência que existia e que ninguém colocou lá, já existia. Então, quanto o máximo que eu tento recordar, ou no pensamento atrasar no tempo, Deus já existia. Na questão número 21, e foi o professor Cosme Mas, que uma vez eu vi uma palestra dele que falou, Allan Kardec faz uma pergunta interessante. Se Deus criou espírito e matéria, o que ele fazia antes? Já que ele é eterno? É uma boa pergunta, não é, gente? E eu, relembrando a palestra do professor, ele fala assim, nossa, agora eu achei que eu ia saber a resposta. E a resposta está lá. Só Deus o sabe, na verdade. Então vai demorar para a gente saber o que nós fazíamos. Mas os Espíritos falam, mas sabem que ele nunca foi, em momento nenhum, ficou sem fazer nada. Ocioso. Bom, daí vamos voltar aqui no nosso esquema. Deus criou dois princípios. O princípio inteligente e o princípio material. Todos nós, espíritos, viemos desse princípio, o princípio inteligente. E do princípio material, veio uma coisa que a doutrina fala sobre fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é a essência de toda a matéria que nós conhecemos. Tudo que existe material no universo é uma transformação. As pessoas muitas vezes pensam assim, poxa vida, mas como que tudo que existe material pode ter saído de uma mesma substância? E eu trouxe o exemplo aqui da água, não é verdade, gente? A água, dependendo da situação, ela pode passar por várias situações. Estado líquido, ela pode ficar gasoso, ela pode congelar. Então, a mesma substância, a mesma molécula H2O, que é água, num dia de calor, numa piscina, se eu vier correndo e pular de cabeça, eu dou um grande mergulho, refrescante. Mas se tiver com a temperatura abaixo de zero, o que provavelmente vai acontecer? Vou desencarnar, né, gente? Porque é a mesma coisa eu pular de cabeça aqui no chão. E é interessante que a substância água, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ela é essencial para a nossa vida física, que é a água. Mas se nós colocarmos uma molécula a mais de oxigênio, H2O2, vira água oxigenada. E se a gente beber, morre também. Deu para entender o que eu estou querendo dizer?
que numa mesma substância que eu estou, pode acontecer várias coisas e ela vai se transformando. Por isso que tudo que existe no universo é uma transformação do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico, ele é o responsável pela matéria bruta, que é uma transformação da matéria bruta. Desse fluido cósmico também tem um fluido chamado fluido vital, que é o fluido, que esse fluido ele vai animalizar a matéria. Nós estamos encarnados até hoje porque nós possuímos fluido vital. No momento em que nós não possuímos mais fluido vital, ocorre a desencarnação. Muitas vezes as pessoas acham que a morte de uma pessoa é quando o espírito vai embora. Não é isso que ocorre. A desencarnação ocorre quando o corpo físico já não tem mais condições de abrigar o espírito. Esse fluido vital dá para ser reposto, gente? Vocês podem balançar a cabeça? Só para saber que eu estou encarnado ainda? Pode, né? Na hora do passe é esse fluido, gente. Entre outros, porque a espiritualidade ela combina os fluidos espirituais e o médium vai entrar com fluido vital, porque o espírito não tem fluido vital. Tudo bem? E o perispírito? E esse perispírito, meus irmãos, é a chave da ciência espírita. É ele que vai explicar todos os fenômenos. Allan Kardec vai falar muito do perispírito no Livro dos Espíritos e toda a codificação. Só um minutinho que está... Então, na questão 93, é a substância vaporosa que envolve o espírito, é o perispírito. É o órgão sensitivo do espírito, na Gênese, lá vai falar. Uma pausa aqui para a questão 93. Na questão número 88 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o espírito tem forma. E os espíritos falam que não. É como se fosse um clarão, uma centelha, uma chama. E se o espírito não tem forma, como que um médium vidente pode saber qual é o espírito que está naquele momento? Por exemplo, Chico Xavier, quando ele sabia que era o Dr. Bezerra de Menezes e não o Emmanuel que aparecia para ele? É através desse fluido chamado perispírito, onde o espírito ele pode ter a forma que ele bem entender. Tá bom? E ele, no Livro dos Médiuns, no capítulo 1 lá, é organizador do corpo físico. Essa é uma das funções do perispírito. E o perispírito, ele é formado da substância cósmica de cada planeta. Por isso, não o mesmo em todos os mundos. A passar de um orbe para o outro, o espírito troca de matéria de envoltório. Então, no capítulo 3 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que existem alguns mundos onde nós podemos reencarnar. Mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações. Mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivenciamos. Mundo de regeneração. Mundos felizes e mundos celestes. Vocês que estão aqui na última encarnação no mundo de provas e expiações, porque a próxima vocês vão ir já para o mundo de regeneração, vocês não vão levar o mesmo perispírito. Quando vocês forem para o mundo de regeneração, ou a Terra se transforma no mundo de regeneração, mas um espírito que passa para um outro mundo, ele vai ter o perispírito dos fluidos existentes na atmosfera daquele planeta. Tudo bem? Está tudo tranquilo, gente? Qual a natureza do perispírito? É material, porém sutil. Mais sutil que a matéria grosseira que conhecemos. É um laço que une o corpo físico ao espírito e garante a comunicação entre os dois. Através dele, o espírito age sobre o corpo e esse exerce uma influência sobre o espírito. Então, o perispírito é a chave da ciência espírita. Todos os fenômenos mediúnicos a gente vai perceber que passa pelo perispírito. Voltando lá. O espírito inteligente, o princípio inteligente, ele dá origem ao espírito. E esse espírito, primeiro eu falei que é Deus, né? Um dos conceitos. Depois tem a criação. Deus criou o princípio inteligente e o princípio material. Deus, sendo justo e bom, ele não deu preferência nenhum tipo de bondade para nenhum tipo de espírito. Todos nós somos criados simples e sem conhecimento. Tá bom? Esse espírito que foi criado simples e sem conhecimento, ele vai entrar numa lei chamada de evolução. Todos nós vamos evoluir.
todos nós que fomos criados simples e sem conhecimento, vamos evoluir e todos nós chegaremos a ser espíritos puros. E para que nós possamos chegar a espíritos puros, nós temos que ter conhecimento intelectual e conhecimento moral. E para fazer isso, na espiritualidade a gente recebe algumas instruções, mas a gente precisa encarnar. A gente precisa encarnar e reencarnar para adquirir conhecimento. E esse conhecimento vai se fazer através de uma outra lei. Então eu já estou falando de Deus, eu estou falando da criação, estou falando de lei de evolução, estou falando de reencarnação. E esse espírito, ele possui o livre arbítrio, que é uma das principais leis da doutrina espírita. O espiritismo não nos proíbe de nada, meus irmãos. A gente pode fazer tudo o que a gente bem quiser. Não proíbe de nada? Não, não proíbe de nada. Mas quem gostou dessa lei não vai gostar muito de uma outra que fica bem próxima. Que é a lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer, isso vai voltar para mim. Não dessas maneiras, né? Assim, mas todos os meus atos terão uma repercussão na minha própria vida. E quando a gente fala lei de causa e efeito, o pessoal já acha que é logo de coisa ruim. Mas todo bem que nós fazemos, isso também será revertido ao nosso favor. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é o bem, o que é o mal? E os Espíritos nos dizem: o bem é tudo aquilo que vai de encontro às leis de Deus. O mal é tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Uma boa resposta. No entanto, Allan Kardec, na questão 621, pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos falam: na nossa consciência. Então, meus irmãos, não teremos ninguém, depois que a gente desencarnar, que vai nos julgar. O nosso próprio juiz vai ser a nossa própria consciência. Mas precisa desencarnar para acontecer isso? Muitas vezes a nossa consciência, ela vai nos julgar aqui encarnados ainda. Tá bom? Retornando, Deus, a criação, imortalidade do espírito, evolução, reencarnação, lei, o livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Vai enquadrar tudo aqui, onde vai formar o ser humano. E essas leis regem todo o nossa existência espiritual. Deus cria as leis naturais e que todas essas leis nos levarão para a perfeição. Allan Kardec, como eu mostrei para vocês no começo, ele fala que o Espiritismo é uma ciência de observação. E não foi somente Allan Kardec que teve essa oportunidade de observar. Alguns cientistas da época, eles tiveram também a oportunidade de lidar com o fenômeno espírita, e alguns se tornaram até espíritas. Por exemplo, Alexander Aksakov, ele era o consultor do czar da Rússia, um sujeito bem conceituado. Gustavo Gelei, César Lombroso, Ernesto Bozano, todos eram cientistas conceituados, que foram pesquisar o fenômeno também e admitiram a existência do espírito. Alfred Russel Wallace, Oliver Lodge, Charles Fichet também. Mas esse sujeito, William Crookes, quando os fenômenos começaram na Europa, a sociedade inglesa contratou, porque ele era extremamente conceituado no meio científico. Contratou ele para desmistificar o espiritismo, ou as manifestações das mesas girantes. E ele teve a oportunidade de ter contato com uma médium chamada Florence Cook, que manifestava o espírito de Kate King. Esse professor, esse cientista William Crookes, ele teve a oportunidade de fazer várias experimentações, principalmente de materialização. E esse livro aqui, olha, Fatos Espíritas, nos demonstram várias dessas experiências que ele teve. Está dando para ver aqui, gente, o espírito materializado?
Essas cenas que eu estou pegando é desse próprio livro. Aqui ele tirando foto do lado de um espírito. Vocês já tiraram foto do lado de um espírito ou não? Não? De vez em quando aparecem umas fotos assim, não é verdade? Assim, com o pessoal que tem um espírito do lado. Aqui é uma médium, né? Que ela está com a cabeça apoiada na cadeira e o fluido vital, que Charles Trichet chamou de ectoplasma, ele vai formando o espírito, a materialização do espírito. Tá bom? Tá dando para enxergar? Todo mundo enxerga aí? E aqui é o espírito materializado. Então a gente vai perceber que o quê? Que os cientistas eles foram atrás do fenômeno. Eles viram o fenômeno. E eles tiveram a oportunidade de entrar em contato, de pesquisar. E esse William Crookes, que foi convidado pela Sociedade Inglesa Científica para desmistificar o espiritismo, ele chega e é uma das pessoas mais corajosas da história da humanidade. Porque ele coloca o nome dele de cientista em jogo e ele fala: eu não digo que isto é possível, digo isto é real, sobre o fenômeno. E quando ele falou que era real a aparição de espíritos, que a vida não acaba com a morte do corpo físico, os outros cientistas começaram a deixar ele de lado. Como um cientista conceituado vai ficar falando de fantasma agora? Muito tempo depois, quando o pessoal já tinha esquecido, foram perguntar: e aquele negócio... A pergunta não foi desse jeito, tá? Que eu estou fazendo, tá? Ele falou: e aquele negócio lá que você falou um tempo atrás, não é verdade? Sobre espírito. E ele fala: já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório dos experimentos tendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos mortais. Nada tenho a me retratar. Confirmo minhas declarações já publicadas. Na verdade, muito teria que acrescentar a isso. Ou seja, o pessoal falou: não, ele deixou para lá. Não deixou. Até o final da vida dele, ele falou e ele confirmou a expectativa. Outra frase dele, de William Crookes, fala: nunca tive jamais qualquer ocasião para modificar minhas ideias a respeito. Estou perfeitamente satisfeito com o que eu disse nos primeiros dias. É absolutamente verdadeiro que uma conexão foi estabelecida entre o mundo e outro. E o bom da ciência é porque quando um cientista fala, já tem uma outra, né? Já tem um outro destaque, principalmente Sir William Crookes. Tá bom? Mas, meus irmãos, quando eu entrei na doutrina espírita, falavam que o espiritismo era 3 coisas: ciência, filosofia e... Fala mais alto. Isso, e religião. Eu fui procurar religião. Porque nos livros que eu tinha lido de Allan Kardec, nenhum falava de religião. Então, na minha procura, eu vi no Diálogo, no ano de 1868, em dezembro, Allan Kardec falando. Quando perguntaram se o espiritismo era religião para ele, ele fala: o espiritismo é, pois, uma religião? O espírito é, pois, uma religião? Pois bem, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, né? O espiritismo é uma religião e disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Pronto, Allan Kardec falou que o espiritismo é religião. Só que nesse mesmo discurso, logo depois ele fala assim: por que, pois, declaramos que o declaramos que o espiritismo não é religião? Ele fala: é uma religião. Mas por que o Kardec fala que não é uma religião? Por que nós não falamos que é uma religião? Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar 2 ideias diferentes, visto que não possui cultos instituídos, igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia
Então Kardec ele fala, olha, é uma religião no sentido filosófico. E depois, no decorrer da obra, meus irmãos, o Kardec fala dos tipos de espíritas. Tipos de espíritas. Tem os espíritas experimentadores, vocês já viram esses aí? Só se importam com os fenômenos, só se importam com os fenômenos e sua explicação científica. Vocês já viram esses espíritos que só querem ver fenômeno? Não, eu quero participar da reunião mediúnica. Não, tem que participar da reunião mediúnica. Mas, minha irmã, você precisa estudar. Não, eu quero ver o fenômeno. Eu contei aqui já uma história de uma reunião mediúnica que ocorreu, que um amigo meu falou aqui na Zona Leste. Não vou falar o centro porque eu não sou fofoqueiro. Tá bom? Mas eu achei bastante interessante. Esse meu amigo, porque na maioria das casas, se a gente for ver, Allan Kardec está sempre nos convidando ao estudo. E por que não se coloca uma pessoa que acaba de chegar numa reunião mediúnica, gente? Por que você já não vai pôr ele lá na reunião mediúnica? Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele compara essas pessoas a um estudante de química. Você não vai colocar um estudante de química no primeiro dia de aula lá no laboratório para misturar. Pode ele misturar coisa errada e explodir na cara dele. Então é necessário que as pessoas tenham um embasamento teórico para entrar numa reunião mediúnica. Aqui também ocorre, né, Antônio, desse jeito? Acho que eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Nesse centro que meu amigo falou, chegou uma moça lá e virou para o dirigente da casa e falou, olha, eu sou média. E já começou mal, né, gente? Porque média é café com leite, pão com manteiga, né? A palavra médium, gente, vem de intermédium, do latim, que é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Naquele centro, e ela falou, olha, eu preciso desenvolver. Naquele centro, qualquer um que chegasse podia participar. Teve uma palestra como nós estamos tendo agora aqui, e depois da palestra teve uma palestra como que é? Fugiu o nome agora, quando você vai convencer o espírito da realidade de doutrinação. Isso, convencer o espírito. Então ela entrou, e não sei, na maioria das reuniões mediúnicas o pessoal faz o quê? Apaga a luz e deixa uma luz bem fraquinha, como essas luzes aqui azuis. Para quê? É para aparecer espírito, gente? Não, é para não atrapalhar a concentração dos médiuns. Quando apagou as luzes, aquela moça, depois ela contou para o meu amigo, ela ficou assustada, que ela achou que ia aparecer espírito. Era uma noite de muito calor, e na sala de reunião tinha uma janela muito grande, com um vitrô enorme que estava aberta, era uma noite de lua cheia. Quando apagaram a luz, ela já ficou com medo, receosa. Daí o doutrinador, geralmente, os doutrinadores, quando o espírito está se manifestando, alguns médios têm alguns cacuetes. Uns eles torcem a boca, faz alguma coisa que o doutrinador percebe que ali está se manifestando um espírito. Então, quando apagou a luz, ela já começou a ficar assustada, ela não estava muito prestando atenção, quando de repente começou a reunião, e o médium, quando ia se manifestar, o doutrinador vinha e falava, seja bem-vindo, meu irmão, na casa de Jesus. Alguns doutrinadores começam com essa história. Ela estava no meio da reunião, quando de repente, pela janela, ela viu entrar uma coisa que não sei se vocês já viram, entrou pela janela e bateu na parede uma coisa chamada barata. Vocês já ouviram falar sobre barata? E barata voadora parece, hein, gente? Parece que tem mediunidade, não é verdade? Porque ela voa em quem? Justamente em quem? Quem tem medo, né? Olha, quando ela viu na parede, ela já não prestou mais atenção na reunião. A barata começou a subir pela parede, e se ela tivesse conhecimento, meus irmãos, ela chegava para o coordenador e falava, meu irmão, tem uma barata aí do tamanho do elefante. Vamos ajudar na evolução da barata, não é verdade?
Vamos fazer alguma coisa para essa barata, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Mas ela ficou com medo dos espíritos. A barata começou a subir a parede, ela começou a ficar incomodada, não prestava mais atenção na reunião. Quando ela virou a cabeça, que ela virou de novo para ver a barata, cadê a barata? Sumiu. E não sei se a barata voou mesmo, mas ela sentiu uma coisa no ombro dela. E ela percebeu, não sei se isso foi da imaginação dela, ela percebeu que alguma coisa ia subindo pelas costas dela. Ela começou a fazer o quê? Ela começou a fazer assim, ó, para espantar a barata. O doutrinador talvez não tivesse muita experiência, achou que era um espírito se manifestando, na verdade. Quando ela começou a fazer assim, o doutrinador chegou e falou, virou, seja bem-vindo, meu irmão, na casa de Jesus. E ela falou, a barata. Ele falou, não, você é uma centelha divina. Não, a barata, não, você é filha de Deus. A barata, quando ela sentiu um negócio no pescoço, gente, foi mesa para um lado, barata para o outro, doutrinador para o outro. Imagina a espiritualidade do outro lado, que queria prejudicar o trabalho. Então é necessário que o pessoal tenha um certo estudo, meus irmãos, não pode. Outra coisa, vai participar de uma reunião mediúnica, cuidado, gente. Nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Eu fui fazer uma palestra, numa outra casa que também não vou falar, e eu fiquei aqui assim, a moça virou para mim e falou assim, olha, não começa a palestra sem eu te dar um aviso. Falei, tá bom. E daí eu estou lá, parecendo um cone lá em cima, todo mundo assim, e tinha as cadeiras de um lado e tinha um corredor assim. Daqui a pouco, a moça estava lá na porta e falou assim, vai entrar a presidente. E abriram as portas do centro assim, e a presidente veio entrando assim. Eu pensei assim, isso aqui não é centro espírita não. E ela vinha, o pessoal vinha atrás, sabe, parecendo uma noiva assim, gente? E eu olhando aquilo tudo, e ela parecia, nem uma noiva, parecia a Cleópatra, sabe a Cleópatra entrando assim? Ela passou por mim assim, ficou atrás de mim, e a moça virou para mim e falou assim, pode começar a fazer a palestra. E eu gosto, meus irmãos, de fazer uma palestra mais descontraída. Apesar de eu estudar muito Allan Kardec, eu sei pouco ainda. Então eu tento ter uma linguagem mais acessível para que a gente possa ter mais um bate-papo do que ficar me aprofundando muito, né? E eu brinco, pessoal, às vezes eu conto alguma história que eu ouvi, que é engraçada, tipo essa da barata. E o pessoal estava dando risada. Quando terminou a palestra, aquela mulher virou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, olha, a presidente está te chamando lá dentro. Eu falei, ih, vai falar um monte de coisa, né? Ela virou para mim e ela faz uma coisa que eu não gosto, que tem alguns espíritas que fazem. Ela olhava atrás das minhas costas e virou para mim e falou assim, o senhor sabe que o senhor tem um espírito que não sai do teu lado? Eu não gosto desse pessoal, sabe, que vem nos trazer informações. Eu já tinha assistido uma palestra do Raul Teixeira, que já até veio aqui, né? Que ele teve a mesma situação e eu respondi a mesma coisa que o Raul Teixeira respondeu. Eu falei, só um, moça? Se juntar meu espírito protetor, os meus espíritos familiares, os meus obsessores, era bater uma procissão atrás de mim, a senhora só está vendo um. E ela falou assim, o senhor está convocado a participar da reunião de desobsessão. Eu falei, já que eu estou convocado, eu vou, né? Só que, gente, assim, eu estava cansado, sabe? Quando apagaram-se as luzes, começou a minha alma a querer, sabe, emancipar, sabe? E eu estava lá pescando tudo. E daí, quem que era a doutrinadora que ia lá falar com os obsessores? A Cleópatra. E daí ela estava fazendo lá, tudo, conversando com os espíritos. E daí um espírito se manifestou, ela chegou e falou assim, e eu já pescando, né, gente? Ela falou assim para o espírito, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu dormindo, o espírito fala, quem é você para falar em nome de Jesus? Eu até despertei assim, eu falei, opa, vai ter um barraco mediúnico aqui agora, não é verdade? O negócio está ficando bom. O espírito falou assim, olha, você está falando muito de Jesus, mas fala para o pessoal aí, o que você estava fazendo terça-feira à noite? Você fala de Jesus, mas fala para o pessoal como que você trata os seus funcionários. Eu comecei a fazer uma prece. Fala,
Eu estava torcendo para o obsessor, gente, não é verdade? Fiquei curioso. Eu percebi que ela estava devendo, porque ela ficou meio sem jeito, né? E ela falando assim, bom, meu irmão, né? Segue os irmãos que estão aí te acompanhando. Eu falei, não sigo não. O Espírito... Ela fez a gente dar a mão e falar assim, vamos fazer um Pai Nosso para o nosso irmão ir para a luz. Nós fizemos o Pai Nosso, mas nada do Espírito ir embora. Ela fala, vira para o médico, tudo bem? O Espírito, tudo bem, mas não foi embora ainda. E o Espírito vira para ela e fala, olha, muito cuidado para falar em nome de Jesus. Não me é permitido falar o que a senhora fez. E daí eu fiquei naquela decepção, na verdade, gente? Mas muito cuidado para falar em nome de Jesus. Mais do que falar em Jesus, nós temos que agir em nome de Jesus. Então, muito cuidado quando nós formos participar de uma reunião mediúnica. Tá bom, gente? Não devemos nos esquecer que os espíritos estão ao nosso lado. Até eu fiquei meio com medo depois dessa daí, né? Bom, então esses são os espíritos experimentadores que gostam do fenômeno, gostam dessas coisas. Tem os espíritas imperfeitos, os que, além dos fatos, compreendem as consequências morais, mas não... Acho que eu estou meio aí, viu, gente? Assim, eu estou entre esse e o outro, tá? Tem os espíritas verdadeiros, praticam a moral espírita e aceitam todas as suas consequências. Quais consequências? Lembra que eu falei dos conhecimentos básicos? Um dos conhecimentos básicos ou fundamentais é que a gente vai reencarnar. Todo mundo sabe que vai reencarnar, mas o pessoal está destruindo o planeta. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, os Espíritos nos dizem da importância do perdão. E se no capítulo 4 fala sobre reencarnação, e se Jesus já falava, reconcilia-te com o teu inimigo quando está caminhando com ele, por que se eu tenho um problema com alguma pessoa, eu não vou tentar lá me entender com aquela pessoa, gente? Porque se eu sei disso, que eu tenho algum inimigo, quando aquela pessoa desencarnar, ela pode ser meu obsessor. E quando eu vou reencarnar, ela pode ser minha sogra, minha mãe, meu pai, meu irmão. Então lá está a importância do perdão. E é isso que é colocar em prática os ensinamentos. Tá bom? As consequências. Tudo bem? E daí o Allan Kardec fala que tem o mais nocivo de todos os espíritas. Os espíritas exaltados. Demasiadamente confiantes em tudo o que se refere ao mundo invisível, aceitando sem verificação ou reflexão todos os conteúdos que lhes chegam às... Esse Kardec era um gênio, né, gente? Não tem a menor dúvida que era o espírito da falange do espírito de verdade encarnado aqui. Porque o que eu tenho visto de espírita desse jeito, gente, tudo que vem da espiritualidade, tudo que é novidade, o pessoal já abraça. Vocês já viram isso aí, gente? Hã? Ou será que só eu que vejo? Quem é que não gosta de uma novidade? O pessoal gosta de uma novidade, não é verdade? Gente, eu coloquei no meu Facebook, tem uma mulher aí, com todo o respeito a ela, mas se ela não falasse que ela era espírita, eu não dava muita importância. Mas quando aquele ator da Globo morreu, no outro dia ela já tinha falado com o ator da Globo. Caiu o avião da Chapecoense, ela já veio trazer novidade de todo mundo. Kardec fala no livro dos médiuns que a mediunidade é uma coisa que deva ser usada nas feiras públicas. A mediunidade não é motivo para você ficar querendo tirar nenhum tipo de recurso ou querer ser melhor do que alguém. E de verdade, eu peguei aquela notícia porque uma amiga minha que é espírita falou que o centro espírita ia pegar aquelas mensagens que ela recebeu, porque eles estavam maravilhados com aquelas mensagens, para estudar aquelas mensagens. E lembra que eu falei que eu sou espírita assim, ó, imperfeito? Que eu não coloco em prática? Eu deveria olhar para aquela irmã e falar, tudo bem, irmã, minha querida irmã em Jesus. Mas eu pensei, meu Deus,
tanta obra do Kardec, você vai pegar essas mensagens? E eu coloquei no meu Facebook, destacando a importância de ler e entender Allan Kardec para a gente não cair nesse tipo de coisa. Bom, muitos ficaram revoltados. Outros começaram a compartilhar, mas sem as minhas palavras, para estudar Kardec. E eu percebi o quê? Que eu estava fazendo propaganda da... Um outro irmão meu falou: Fábio, não fala com essas palavras, porque Jesus não fazia isso. Jesus não fazia? Quando Jesus falava com os hipócritas, Jesus falava como? Hã? Jesus, ele falava bonzinho com os hipócritas? Com os vendilhões do templo? E eu não estava falando mal da moça, eu só estava falando para os espíritas estudarem a doutrina para não cair nesse tipo de coisa. E os próprios espíritas ficaram bravos comigo. Os católicos protestantes deram risada. E os espíritas ficavam bravos. O que eu fiz? Deletei. Porque a grande maioria, meus irmãos, são espíritas exaltados. E quando eu falo que o espiritismo é filosofia, ciência e religião, é uma religião filosófica. Uma religião filosófica, pelo que eu entendo de Allan Kardec, não é você acreditar em nada do que eu digo. Você tem que ir lá e você adquirir teu próprio conhecimento. Quando eu falo de uma religião filosófica, não é aquela religião que uma pessoa fala e todo mundo diz amém. Quando vier alguma informação da espiritualidade, que a gente tenha a oportunidade de ver e comparar com as obras de Allan Kardec para ver se aquilo pode ser realidade mesmo. Hoje em dia, os espíritas exaltados são os que predominam na nossa doutrina. E quando nós falamos que o espiritismo é religião, o pessoal está lembrando daquela religião, que tem cultos, que tem rituais. Existem algumas coisas que, por exemplo, eu respeito, mas é difícil de entender. Eu vou a alguma casa que tem autopasse. A pessoa entra na sala e ela fica assim, ó. Um outro expositor falou para mim que foi numa casa que tinha um monte de garrafa. E daí ele falou que, perguntou, aqui é a nossa sala de desobsessão. Ele falou, é? É. Eu falei, essa garrafa? É que a gente prende os espíritos obsessores tudo nessa garrafa. E eu pensei logo no Saci Pererê, não é verdade, gente? Fui em outro centro que terminou a palestra, o pessoal abençoou, gente, fazendo sinal da cruz. Não tenho nada contra as outras religiões, gente. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina onde nós tenhamos que vir aqui, ver alguém falar sobre moral, vir aqui tomar o passe e ir embora e achar que a obrigação dele está feita. O espírita ele tem que pegar todos aqueles livros que eu mostrei e estudar, gente. Ou senão não é espírita. Ou senão começa a colocar práticas que não é de espiritismo. Até gato, gente. Uma pessoa veio falar para mim, dê um gato na tua casa que ele afasta espírito obsessor. Onde que a gente vai com isso, gente? Eu sei que é bem assistido as palestras aqui, né? O pessoal da internet vai descer o pau em mim, não é verdade? Eu já estou sabendo disso aí. Mas eu não vou me privar de falar sobre Allan Kardec, meus irmãos. Talvez eu não fale com a mesma competência, talvez não, com certeza eu não falo com a mesma competência que um Cosme Massi, que um Milton Filipelli, que um Antônio Coelho. Mas eu tento fazer o quê? Pelo menos que as pessoas saibam, porque existem casos espíritas que não dão a oportunidade da pessoa saber o que é o espiritismo. As pessoas não sabem por que o passe, ele nos beneficia. Eu acho que é uma coisa milagrosa. E não existe nada na doutrina espírita que não possa ser perguntado. Não existem informações na doutrina espírita que só algumas pessoas sabem e os outros não podem saber.
Se você entrar na tua sala de passe, você tem que perguntar para o dirigente, olha, por que eu estou entrando aqui? Por que isso vai me fazer bem? Por que será que eu reencarno? Por que você acha que Deus ele é justo e bom ou ele não é um Deus vingativo? Essa tem que ser a atitude do verdadeiro espírita. E o espiritismo é isso, meus irmãos. Agora, qualquer novidade, né, irmão? O pessoal vai chegar abraçando. E Allan Kardec, que teve um trabalho de 14 anos que eu não consigo imaginar como que aquele homem conseguiu fazer toda essa obra em tão pouco tempo. O pessoal está pegando e jogando no lixo. Volto a falar, não vou me privar de falar sobre Allan Kardec. É chato falar sobre Allan Kardec? Para mim é legal. Se o pessoal quer que eu venha fazer palestra de autoajuda, daí não me chama, né? Porque a única coisa que eu estudo é Allan Kardec. Já li outras coisas e já descartei. Tudo bem, gente? O Espiritismo é uma ciência de observação, filosofia com consequências morais. É religião? Segundo Allan Kardec, falou que sim. Uma religião filosófica. Mas quando falam que é religião, volto a dizer, não vão pensar daquilo que é feito nas igrejas, porque é totalmente diferente. Eu tento falar cada vez mais o que é o Espiritismo para que as pessoas estudem. Porque Jesus já falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que pessoas não peguem pessoas novatas na doutrina espírita e fiquem enganando, como eu tenho visto. Para que o pessoal não se empolgue com o que vai acontecer depois da morte. Tenha todo esse conhecimento. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais rapidamente seremos espíritos puros. E aí sim, faremos parte do exército de Jesus, do Espírito de verdade, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda nos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.